Fala, benção, graça e paz, tudo bem com você? Aqui pastor Cláudio Adão. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, Deus minúsculo, referindo-se a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória do Evangelho. É isso que tem acontecido nos últimos tempos. E agora essa nova polêmica em relação ao carnaval. Carnaval que é uma festa pagã. Nós cristãos, nós que cremos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, sabemos o que essa festa pagã ela produz, o que ela traz. Ela traz muito mais malefício do que benefício para o ser humano, mas nós temos que respeitar aquele que crê, aquele que acredita, aquele que gosta, aquele que celebra o carnaval. Eu já participei de carnaval porque o meu entendimento estava cegado, por isso eu achava que aquilo me faria bem. Mas hoje o Senhor me trouxe entendimento, eu tenho um entendimento diferente e por isso decidi não participar. Mas não adianta nós também ficarmos nesse embate, porque Efésios capítulo 6 vai dizer que na nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a humanidade, mas contra a influência maligna que é exercida sobre as pessoas, que fazem com que elas ajam do jeito que agem. Por que tanta crueldade? Por que tanta violência? Por que tanto rancor, tanto ódio? No último carnaval, aquele que é conservador foi atacado por considerar a família como a base da sociedade. Nós que acreditamos nos princípios éticos, morais da família, nós que acreditamos que a família convencional, homem, mulher, marido, esposa, filhos, essa é a família que Deus separou, que Deus criou e escolheu para a sociedade, já que em Gênesis ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Quando nós defendemos isso, nós somos ridicularizados, mas é porque há um viés político por detrás disso, haja vista que o nosso líder, estadista, o nosso presidente, ele fala contra a família. Há vídeos dele por aí falando contra a família, dizendo que tem que combater isso, e é muito conveniente para aqueles que não acreditam na família como a base da sociedade, porque quer defender os seus próprios interesses, é vantajoso por isso, e vão, claro, obviamente, e isso também é uma agenda política. Então nós temos que sim dizer e denunciar essa questão contra a família, contra o conservadorismo, contra nós que acreditamos na família como uma base da sociedade, porque é só a família, é na família, no seio familiar convencional que vão surgir homens e mulheres de bem, de bom caráter, de boa índole. Nós temos que sim denunciar essas coisas, mas não podemos obviamente atacar aquele que pensa diferente. Temos que respeitar e entender através do Espírito Santo e orando para que também venha o entendimento, venha a luz sobre o entendimento daqueles que pensam diferente. Volto a repetir, a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. O Senhor, Ele edificou a família. Salmo 128 é um salmo que vem falar sobre a família, vai falar sobre o homem, sobre a mulher, sobre os filhos. Mas Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu quero deixar essa palavra para nós. Nós precisamos sim nos manter de pé, nós precisamos sim manter a nossa postura, mas não entrarmos nessa onda de nos vitimizar, não entrarmos nessa onda de que é nós contra eles, eles contra nós, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os principados, contra essa influência, contra esse Deus deste século que tem cegado o entendimento de muitos. Amém? Deus abençoe você,
Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, vamos orar pela nossa esposa, vamos orar, você, mulher, ore pelo seu esposo. Você, filho, ore pelos seus pais. Você, pai, ore pelos seus filhos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém e amém. Graças a Deus.